Boas, malta! Questão 3, Zona Nerd. Fui lá na prova de 2011. Aí você começa a achar estranho. Aí você começa a ver, esse assunto que Vicente falou que era importante, foi lá na prova de 2018, depois de 2017, aí foi para 2011. Daqui a pouco ele está fazendo questão de 2005. Malta, eu escolhi questões que tivesse só o assunto específico, mas esse assunto cai muito envolvido com outras questões. Então, tem questão de gráfico VT na prova de 2021, na prova de 2020, 2019, só que como misturava outros assuntos, eu não quis trazer. Eu fui em busca de questões somente de tempo, posição e velocidade, para a gente não ficar aqui fazendo uma questão muito grande. Não é a hora ainda da gente fazer uma questão completona, tá bom? Então confia em mim que eu estou fazendo o negócio para você se dar bem na prova. Olha só, considere o carrinho que se move segundo uma trajetória retilínea. Que maravilha, levanta a mão para o céu. Não pode levantar a mão para o céu muito alto lá no exame para a pessoa não achar que você está querendo fazer batota lá. Então você chega no cantinho, está fazendo a prova, levanta a mão para o céu aqui, ó. Obrigado, meu Senhor. Obrigado. Faz assim, agradece a Deus porque é trajetória retilínea. Coincidente com o eixo AX, você levanta a mão de novo. Obrigado, meu Senhor. De um referencial unidimensional. Ai, graças a Deus. Se ele falar que é partícula material, você comemora, pode dar um grito durante a prova. Brincadeira, não faz isso não. Vamos lá. Na figura 5, encontra-se representado o gráfico da componente escalar segundo o eixo X da velocidade V de um carrinho obtido por um sistema de aquisição de dados. Um gráfico todo malucão, todo cheio de coisa, e ele quer saber o seguinte, faz duas perguntas aqui. Houve inversão do sentido do movimento no intervalo pá. Beleza. O que é inversão do sentido do movimento? É eu estar me deslocando no sentido, parou, me desloquei no sentido contrário. Então eu tenho que ver o gráfico de que é um gráfico de posição, de velocidade vezes tempo, portanto, para eu ter inversão do sentido do movimento, a minha velocidade tem que ser quanto, malta? Tem que ser zero. Olhe para o gráfico e você vai ver que existem dois intervalos onde a minha velocidade é zero. Eu, obviamente, espero que você já tenha descarregado essa questão para você enxergar direito, ok? Mas se você olhar bem para esse material que está aí disponível para você baixar, descarregar, você vai ver que no instante 3,8 segundos, a velocidade é zero e no instante 5 segundos a velocidade é zero também. Então, esses instantes, t 3,8 e t igual a 5 segundos, a velocidade é zero. Portanto, eu tive o quê? Eu tive inversão do sentido. É isso mesmo, Vicente? Deixa eu olhar para ver se eu não errei. No instante 3,8 e no instante 5. Beleza? Depois ali teve um outro instante, já no finalzinho ali, que ele também vai ter velocidade zero, mas aquele instante é um instante mais complicado. Por quê? Porque eu não sei o que é que aconteceu ali. Eu não sei se ele teve uma velocidade zero e permaneceu zero, aí não é uma inversão, ou se ele continuou o movimento. Como eu não sei, eu não vou me meter com aquele 6, alguma coisa ali, e vou torcer para a minha resposta ser algum intervalo que tenha ou 3,8 ou 5. Então, vamos lá. De 1,6 até 2. 1,6 até 2 tem o 3,8 ou 5? Não. Então, letra A está falsa. Letra B. 3,4 até 3,8. 3,4 até 3,8 não é um intervalo onde eu tenho inversão, porque esse 3,8 aqui, deixa eu ver se é 3,8 certinho, eu nem tenho certeza se é 3,8 certinho, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, cada quadradinho são 2, 2, 4, 6, 8, na verdade não é 3,8 não, Vicentão ia errar, é 3,9, se você olhar ali, ó, cada quadradinho daquele vale 0,2 segundos. 2, 4, 6, 8. Tá na metade entre 8 e o 4. É 3,9. Vicentão ia errar. Mentira, não ia errar nada que eu ia estar com minha régua lá na prova. Ia medir, ó, e não ia errar nada. Larga de agorar o professor, viu? Então é 3,9 e o 5 tá correto. Então, de 3,4 a 3,8, nada feito.
De 4,8 até 5,2. Aê, resposta correta. Intervalo C. Ele quer saber qual desses intervalos contém uma inversão. Algum que tenha o 3,9 ou algum que tenha o 5. Portanto, é a resposta letra C. Letra D, entre 5,6 e 6, falso. Portanto, a resposta dessa questão é a letra C de cachorro. Questão 2. Calcule a distância percorrida pelo carrinho no intervalo de 0 até 1,4. Observe que de 0 até 1,4 aquilo ali é praticamente uma reta. Se aquilo ali é praticamente uma reta, isso aqui é um movimento uniformemente variado. Você poderia utilizar o seguinte, calcular o ΔX e dizer que é VO vezes T mais AT ao quadrado sobre 2. Só que a gente não viu essa equação ainda. Portanto, essa equação me obrigaria a calcular a aceleração, que é igual a ΔV sobre ΔT, que a gente também não viu ainda. Portanto, eu não vou por aqui. Se você está à vontade aqui, vá fundo, calcule a aceleração, depois jogue na fórmula e ache o ΔX. O que é que eu vou fazer? Eu vou usar a propriedade do gráfico VT. O que diz a propriedade do gráfico VT? A propriedade diz que num gráfico VT, a área do gráfico é numericamente igual ao deslocamento. Nesse caso aqui, igual ao meu ΔX. Então, eu vou pegar aquela partezinha do gráfico, velocidade e tempo, vou considerar que isso aqui é praticamente uma reta. Esse valor de velocidade é um valor de velocidade que eu vou ter que buscar. Vou ter que buscar aqui, acredita em mim, isso aqui é 1,2, 1,4, 1,4 é 0,4, é óbvio, malta, que você, com acesso à prova aí, você consegue enxergar claramente que aquilo ali é 0,4. E isso aqui é 1,4. Portanto, o que é que a gente vai fazer? A gente vai calcular a área desse triângulo. E como é que calcula a área desse triângulo? É a questão o quê? Isso aqui é a questão 2. Como é que calcula a área de um triângulo? Base vezes altura sobre 2. Essa área a base é 1,4, a altura é 0,4, tudo isso dividido por 2. Isso aqui vai dar 1,4 vezes 0,4 dividido por 2. Isso aqui vai dar 1,4 vezes 0,2. É isso mesmo, Vicente? Faz essa conta direito aí, Vicente. Então vai ser 1,4 vezes 0,4 dividido por 2. Isso aqui dá 0,28 metros. Então, como é uma questão aberta, você tem que dar uma desenvolvida nisso aí. Então, o que é que você diz? Calcula a distância percorrida de 0 a 4. Então, considerando esse gráfico aqui como sendo praticamente uma reta, esse movimento é um movimento retilíneo uniformemente variado, eu posso calcular o ΔX, né, a distância percorrida, pela área do gráfico VT. Portanto, isso aqui dá um triângulo, base vezes altura sobre 2, 0,28. Só que eu trouxe nessa questão, os critérios de correção para vocês darem uma olhada. Por quê? Porque os critérios de correção não contemplou essa resposta aqui. E eu fiquei extremamente incomodado com isso. Por quê? Porque na pergunta, em nenhum momento ele dizia que era para você usar as equações do movimento. Por quê? Se ele tivesse dito que era para usar as leis do movimento, meu amigo, caixão e vela preta, vá utilizar as leis do movimento. A aceleração é ΔV sobre ΔT, ΔV é 1,4, ΔV é 0,4, ΔT é 1,4, a aceleração dá aquele valor ali, 0,286. Depois, calculo usando a fórmula do movimento, ΔX, VOT, beleza. E aí eu falei, poxa, que chato, é muito mais fácil fazer pelo gráfico. Por quê? Por que o exame não deu essa como opção? Por quê? E aquilo ficou me incomodando, porque normalmente o exame bota isso ou aquilo. Eu falei, poxa, será que eu não estou conseguindo ler direito aqui? Aí eu fui procurar na internet e encontrei a solução dada
pelos meus amigos da Sociedade Portuguesa de Física. E meus amigos da Sociedade Portuguesa de Física foi claramente opção 1, pimba, opção 2, pimba. Portanto, tá tudo fácil, tá tudo pacífico. Embora o exame não tenha colocado isso como uma alternativa, obviamente que a gente pode utilizar, a não ser que ele tivesse dito que queria de um jeito ou de outro. Ok, malta? Então era isso que eu queria falar com vocês. Muito obrigado. Até a próxima questão. Um grande abraço, um grande beijinho e até tchau!